Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Aos 19 anos de idade, me tornei sócia na loja de motos do meu irmão. Éramos muito amigos e foi por isso que ele me convidou para fazer parte desse novo empreendimento em que estava entrando. E acreditava que seria um excelente negócio para nós. E como eu sempre fui apaixonada por motos, não hesitei por um momento sequer e aceitei ser sua sócia. Meu pai, sabendo que estávamos iniciando um novo negócio, nos ajudou com o investimento. E começamos a fazer o nosso negócio crescer e nos tornamos muito bem-sucedidos. Nunca brigamos, nunca desconfiamos um do outro. Era uma sociedade limpa e transparente. A gente queria que desse tudo certo, então contratamos alguém para cuidar da parte administrativa. Assim a gente evitava ter que ficar pegando dinheiro o tempo todo. Além da moça do departamento, contratamos alguns vendedores e assim seguimos. Eu estava apaixonada por um rapaz. E esse rapaz, sabendo da minha paixão por ele, se aproximou como se me amasse. Me fez centenas e centenas de promessas. No entanto, assim que conseguiu o que queria, pulou fora, me deixando cheia de medo. A partir desse momento, não quis mais me envolver com ninguém. Inclusive, nem sonhava mais em me casar na igreja. Quando eu conheci o Ismael, estava um bom tempo sozinha. Ele começou a trabalhar na nossa loja. Era um rapaz simples, que falava um pouco errado. E como lidávamos com muitos clientes de vários níveis, fui obrigada a chamá-lo e explicar que não se falava prano, e sim plano. Ele tinha muita dificuldade em pronunciar algumas palavras, e eu vendo que ele realmente precisava de emprego, fiz questão de dar uma força. Pelo meu irmão, a gente já tinha mandado ele embora, mas eu falei que todos mereciam uma chance. E o Douglas repensou o caso do rapaz e parou de implicar com ele, mas me fez prometer que iria falar com ele para que pelo menos tentasse acertar com as palavrinhas. E eu prometi que ajudaria o funcionário. Chamei o Ismael e falei: olha, eu quero muito que você continue a trabalhar conosco, porque eu sei que você precisa, mas você vai precisar se esforçar também. Você precisa melhorar as palavrinhas aí, terminar os seus estudos, porque sem estudo, hoje em dia, não somos ninguém. E outra, não dá para você continuar chamando o cliente de cliente ou problema. E o Ismael entendeu e fez por onde. Ismael era o nosso melhor vendedor. Ele tinha um dom para conquistar os clientes e 70% dos que eram atendidos por ele fechavam negócios. E com o tempo ele se tornou gerente. E aí foi quando ficamos mais próximos. Um dia, depois do expediente, fomos tomar um drink. Conversa daqui, dali, e eu tomei uns drinks a mais. E nisso, acabei deixando ele me beijar. Mas falei: hoje é hoje, amanhã, amanhã, sem compromisso. Mas não foi nada disso que aconteceu, porque nos vimos no dia seguinte, no outro, e quando nos damos conta, estávamos namorando. Meu irmão não gostou muito da ideia e disse que eu poderia ter escolhido alguém melhor. Poxa, eu tinha estudado tanto para terminar a minha vida ao lado de um analfabeto com cara de interesseiro do caramba. Douglas me bombardeou, não ficou ao meu lado e ainda falou bem sério com o Ismael, que eu não era largada, que eu era moça de família
e que eu tinha um irmão que estava sempre perto e que ele, abrisse o olho. Meu irmão era tipo protetor e bastava eu dizer que estava afim de alguém que ele já marcava em cima. O Douglas tinha medo de eu sofrer novamente, sem contar que também, que antes da mamãe falecer, pediu para ele cuidar de mim. E pedido dela foi praticamente uma ordem. Mas quando ele viu que o nosso relacionamento era sério, parou de implicar conosco. E eu e o Ismael pudemos namorar em paz. Nosso namoro era tranquilo, sem problemas. Conheci a família dele e ficamos nesse namoro por mais ou menos 2 anos, até que tivemos a ideia de morar juntos. Quando o Douglas e o meu pai souberam disso, ficaram bravos e falaram que não era certo, que eu tinha que me casar, que aquele não era o sonho da mamãe. Mas eu falei para eles que mais para frente eu me casaria e com muito custo consegui convencer os dois. Nessa época, eu dividi o apartamento com o meu irmão, porque depois da morte da mamãe, o papai se casou novamente e a gente achou melhor sair de casa. Não pela esposa dele, porque a dona Thelma era muito bacana. Era por nós mesmos. Deixei meu irmão no apartamento e me mudei para um outro no mesmo prédio. Assim estaríamos sempre próximos. Douglas e eu éramos inseparáveis, e às vezes isso irritava o Ismael, porque qualquer coisa que eu pensava em fazer, eu comentava com o meu irmão, e ele dizia que aquilo era demais, e que eu era exagerada, e chegamos a brigar algumas vezes por conta disso. Ismael morria de ciúmes do meu irmão, mas eu sempre procurava mostrar para cada um deles o lado bom que eles possuíam, mas era difícil. Enfim, eu não tinha do que reclamar do meu marido. Ele era amoroso, carinhoso, gostava de me ver bem, feliz, e a gente se divertia muito um na companhia do outro. Douglas e eu abrimos mais uma loja só de peças de moto, numa outra região, e ele colocou o Ismael para tomar conta dessa loja, que fluiu maravilhosamente bem. A gente só tinha boas notícias e até pensamos em ampliar. E nesse meio tempo, o meu irmão começou a namorar a Leda, uma moça super bacana que logo também passou a fazer parte da nossa equipe de trabalho. E tudo estava indo às mil maravilhas. Os dois ficaram noivos e no noivado deles eu conheci o irmão da minha cunhada, o Ítalo. Um moço simpático e, confesso, até bonito. E por ironia do destino, a gente era muito parecidos. Gostávamos dos mesmos modelos de moto. A nossa cor favorita era a mesma. E quando ele soube que eu era do signo de Aquário, vibrou, porque disse que Libra e Aquário era o casamento perfeito, tal. E o Ismael odiou a nossa amizade, inclusive me podou. E quando sabia que o Ítalo estava em qualquer lugar que iríamos, ele inventava uma desculpa e não íamos mais. Para não trazer problema para o meu casamento, que estava muito bom, eu nem fazia questão de conversar com o Ítalo e nem de estar onde ele estava. Uma noite, antes de eu me deitar, algo dentro de mim começou a me incomodar, dizendo para eu não ir trabalhar de moto no dia seguinte. Era um incômodo, uma agonia, que eu até comentei com o meu marido, mas ele falou que era bobagem e que durante toda a minha vida eu tinha dirigido motos, tal. E me deu um beijo, virou para o lado e foi dormir. E eu fiquei acordada até as tantas. Ismael sempre saiu um pouco mais cedo do que eu, devido à distância. Por isso continuei deitada, mas pedi para ele abrir a janela, porque eu queria ver como estava o dia.
E quando meu marido abriu a janela, eu vi um dia lindo, com um cara que ia fazer muito calor. Eu até sorri e agradeci a Deus por aquela linda paisagem. Ismael me deu um beijo e foi trabalhar. E eu fiquei. Mas em poucos minutos o tempo fechou. Uma chuva forte com direitos a relâmpagos e tudo. Sinceramente, eu estranhei o tempo. Mas fazer o quê? Me levantei, tomei meu banho, meu café da manhã, coloquei uma roupa apropriada para a chuva, me benzi, pedi proteção a Deus como de costume, fechei a porta do meu apartamento e quando entrei no elevador, a mesma voz da noite anterior continuou a falar comigo dizendo: volta, pega a chave do carro, vai de carro, deixa a moto. E eu pensei: Daiane, para com essa bobagem. Pensamento ruim atrai coisas ruins. E não dei ouvidos à minha voz interior. Tudo estava perfeitamente bem. Fui bem na manhinha, tive mais atenção e a voz dentro de mim gritava: encosta! Espera essa chuva parar um pouco. Mas eu não encostei e segui. Para ser franco, eu não me lembro direito, mas sei que o carro que vinha na outra mão cortando todo mundo, ele estava rápido demais. E de longe eu avistei e pensei: esse tá com pressa, que loucura que ele tá fazendo. Apenas isso, para eu sentir o meu corpo bater forte no chão. E na hora que eu caí, ouvi um estralo. Ainda acordada e querendo dormir, eu ouvi alguém dizer: moça, não dorme, o socorro tá chegando. Moça, acorda. Não me lembro de mais nada, porque se eu não podia, eu apaguei. Acordei no hospital, logo uma enfermeira apareceu e perguntou algumas coisas e eu, sem forças para responder, voltei a dormir. Quando realmente eu acordei, meu marido estava ao meu lado. Ele perguntou como eu estava me sentindo e eu respondi, com a cabeça doendo muito e não sentia as minhas pernas. Ismael pegou na minha mão e disse que eu ficaria bem. Os dias foram passando e eu fui transferida para outro hospital. E nesse novo hospital, eu fui informada de que tinha sofrido uma lesão na coluna cervical e que por conta disso, talvez eu não voltaria mais a andar, mas que antes do diagnóstico final, eles fariam mais exames. Ouvir aquilo foi como o fim para mim. Como assim não andar nunca mais? Chorei. Disse que o doutor não sabia o que estava falando e que ele fizesse tudo o que precisasse fazer porque eu iria andar sim e que eu era muito jovem para passar por aquilo. Precisei ser acalmada pelo meu marido e pelo meu irmão. Chorei até não aguentar mais. Fiquei alguns dias internada, tomando medicação e fazendo centenas de exames. E a doutora Cristiane, que me atendeu, falou que poderia ser um trauma e que, quem sabe, depois de umas constantes sessões de fisioterapia, eu recuperasse os movimentos. Ela foi a única que me deu uma esperança no final do túnel e eu voltei a sorrir. Saí do hospital certa de que eu andaria novamente. E nada tirou aquilo da minha cabeça. Não foi fácil me adaptar à nova rotina. Como a gente morava em um apartamento e tudo era muito estreito para eu me mover com a cadeira de rodas, nos mudamos para a casa do meu pai. Lá as portas eram largas, os cômodos grandes, tinha quintal para eu tomar sol e era tudo plano. Nos mudamos mesmo contra a vontade do Ismael, porque ele dizia que não se sentiria à vontade, mas que por mim ele faria aquele sacrifício.
Fomos recebidos com muito carinho pelo meu pai e pela sua esposa, a dona Thelma. Nos instalamos no quarto do fundo e iniciamos uma outra rotina, na qual nem eu e nem ninguém estávamos acostumados. No primeiro mês, o Ismael foi um parceirão, um amigo, me ajudou, me acompanhava nos médicos, nas sessões de fisioterapia, me incentivava, me apoiava, me dava força. Quando eu chorava, ele me abraçava e dizia que logo eu voltaria ao normal. Mas os dias não diziam isso para nós e por isso eu fiquei muito abalada, triste. O motorista que causou o acidente fugiu, mas depois foi encontrado. Ele estava completamente embriagado, vindo de uma festa, e por ser filho de um político, acabou se safando. E eu fiquei com raiva dele por bastante tempo. Mas com o tempo, eu também o perdoei e fui viver a minha vida. E mais triste fiquei quando vi o doutor dizer que seria impossível eu andar novamente e que eu teria que me acostumar com aquela nova vida e que ele não poderia mais dar uma falsa esperança. Ele era médico e precisava ser muito sincero comigo e que eu de forma alguma não abandonasse a fisioterapia, que elas seriam muito importantes para não agravar o meu caso. E eu não aceitei aquela sentença. Na hora, eu vi uma expressão de decepção no meu marido e as lágrimas escorreram pelo seu rosto. Naquele dia, voltamos para casa calados. Ismael não pronunciou uma palavra, não conversou comigo e assim que chegamos, ele trocou de roupa e disse que iria trabalhar porque alguém precisava trazer dinheiro para casa, porque ficar na cola do meu pai não estava certo. Meu marido saiu para o trabalho sem me dar um beijo e quando retornou à noite, tomou um banho, deitou e dormiu. Nosso casamento sofreu um abalo e eu via nos olhos do meu marido que ele não estava mais feliz ao meu lado. Ele passou a reclamar de tudo, dizia que as costas estavam doendo e que não aguentava mais me carregar para lá e para cá e queria contratar alguém para ficar comigo porque ele não era babá. Exatamente assim que o meu marido falou comigo. Como Ismael não arrumou ninguém e saía para trabalhar bem cedo, me deixava aos cuidados da esposa do meu pai. E eu fiquei sem graça e com vergonha. E quando meu irmão chegou para me ver, porque o Douglas ia me visitar todos os dias, eu contei as coisas que o Ismael estava fazendo. E ele ficou doido, bravo, falou que o meu marido era um sem vergonha egoísta e que se ele me amasse de verdade, estaria ao meu lado ou pelo menos teria procurado alguém para cuidar de mim. Douglas falou tanto que cheguei a me arrepender de ter falado algumas coisas para ele. Como a gente era muito amigos, meu irmão ficou cuidando de mim até encontrar pessoas. E por isso ele também se mudou para a casa do papai. E o meu pai ficou muito feliz em ter os seus filhos de volta. Meu marido parecia outra pessoa. Estava distante, ausente. Quando meu irmão falava alguma coisa, ele dizia: "Ué, ela não é a sua irmã? E você não diz que a ama acima de tudo? Então, cuida dela sem reclamar." O clima em casa não estava bom. Meu irmão só retornou ao trabalho quando conseguiu uma cuidadora para ficar comigo durante o dia. E na cabeça do Douglas, à noite, ele, com a ajuda do Ismael, dava conta. Mas não foi bem isso que aconteceu. Teve uma noite que eu senti sede e pedi para o meu marido me servir um gole de água. Mas para que eu fui fazer aquilo? O homem se levantou igual a uma fera. Disse que eu só sabia pedir e que ele estava cansado porque, diferente de mim,
Ele tinha feito muita coisa durante o dia. Foi um escândalo, uma xingação que acordou os outros membros da família, e o meu irmão veio correndo ver o que estava acontecendo. Quando ele entrou e perguntou o que era, o Ismael falou que eu, em vez de dormir, ficava incomodando ele e que ele não era obrigado a ser empregado de ninguém. Douglas achou o cúmulo o jeito que ele falou comigo, e os dois só não chegaram às vias de fato porque o meu pai interveio. E como Ismael já não aguentava mais aquela situação, aproveitou a ocasião para pular fora. Ele simplesmente se trocou e saiu, dizendo que depois voltaria para uma conversa a sós comigo. No dia seguinte, ele apareceu para conversar e falou que não queria mais continuar porque não sentia mais atração por mim e que eu já estava há bastante tempo naquela situação. E pelos médicos, o meu caso não tinha reversão e ele era muito jovem para continuar preso ao lado de alguém que dependia 100% dele. Tentei dizer que eu iria voltar a andar com fé em Deus, mas o meu marido virou para mim e falou: "Você não vai mais voltar a andar. A medicina não erra, e outra. Eu não quero fingir que eu sou uma pessoa feliz, que sinto prazer ao seu lado. Eu não tenho mais vontade de te tocar. E tocar em você é a mesma coisa que usar uma boneca inflável. Eu sinto muito, mas eu não consigo. Eu não curto boneca inflável." Meu marido me deixou pior do que eu estava. Pegou todas as roupas dele e quando ele estava saindo eu disse: "Pois bem, você vai se arrepender de ter dito tudo isso. Eu vou te provar que isso que eu estou passando é só uma fase." Ismael riu de mim e aquilo fez eu perder as estribeiras e por isso eu gritei bem alto: "Outra coisa, você está demitido da minha loja. Eu vou conversar com o meu irmão porque eu não te quero mais trabalhando com a gente." Meu marido abriu a porta do quarto e de costas mesmo respondeu: "É um favor que você me faz, mas olha, eu vou querer receber tintim por tintim." Por que, meu Deus? Por que existe gente ruim, sem amor, sem compaixão ao próximo? Eu fiquei um bom tempo pensando assim. Depois que o meu marido foi embora, o Ítalo passou a me visitar. Ele disse que não tinha aparecido antes por conta dos ciúmes do Ismael, mas que agora, como não estávamos mais juntos, ele viria me ver sempre que pudesse. E todas as noites, ou ligava ou aparecia em casa para saber como eu estava. Quando meu irmão assumiu a loja, viu que o Ismael tinha deixado tudo no vermelho. Ele fazia compras desnecessárias e o estoque estava cheio de peças que nem eram procuradas. Douglas precisou ser inteligente para não fechar a loja. E eu estava a 1000 com a minha recuperação. Não perdia uma sessão de fisioterapia. E mesmo com a sentença posta, eu não desanimei. Ainda mais agora tendo o Ítalo como um grande incentivador da minha melhora. E por conta do Ítalo, eu voltei a trabalhar. Porque ele dizia que não valia a pena eu ficar o dia inteiro dentro de casa. E que seria bom eu ver gente, conversar com pessoas e me adaptar com o que eu tinha no momento. E eu achei que ele tinha razão. Dentro da minha loja, fiz centenas de mudanças. Fiz rampas, banheiro acessível. Eu me importei com todos que tivessem alguma deficiência.
Inclusive, dei emprego para uma moça cadeirante, assim como eu. Comecei a prestar atenção em algumas coisas que antes eu não prestava. Me tornei uma pessoa mais atenta, porque antigamente eu vivia na correria. Não tinha tempo para sentar e conversar com ninguém. A minha vida era agitada e ficar um tempo na cadeira de roda me tornou uma pessoa mais calma, mais tranquila. Aprendi a ouvir as pessoas e principalmente a me ouvir. Eu amadureci emocionalmente e comecei a me sentir bem. E já não via problemas em estar naquela situação. Eu fazia tudo. Aprendi a me virar sozinha e por isso dispensei a cuidadora. O que o pessoal em casa achou um absurdo, mas eu provei que eu dava conta. Ítalo um dia perguntou se eu aceitaria namorar com ele, porque ele me amava e queria muito se casar comigo. E eu ri, achei graça porque para mim aquilo só podia ser maluquice. Como um homem em sã consciência quer namorar uma moça numa cadeira de rodas? Mas o Ítalo me garantiu que não via problema em passar a vida dele ao meu lado. Não aceitei namorar o irmão da minha cunhada de jeito nenhum, sem contar que eu tinha acabado de sair de uma relação. E também, depois do que eu ouvi do Ismael, passei a pensar que eu iria até me tornar um objeto de fetiche dos homens. Ítalo ficou chateado, mas disse que não iria desistir de mim. E uma hora ou outra eu iria ceder, porque ele via amor em meus olhos. Coloquei essa conversa de lado e segui a minha vida. Um dia no trabalho, senti quando um pernilongo me picou. E eu comecei a coçar, nem dei conta. Quando meu irmão entrou na sala, eu até comentei. Ele falou para eu passar o álcool. Pegou o álcool e perguntou onde era. E eu respondi, na minha perna. Na perna? Perguntou meu irmão. E eu respondi sim. Quando eu reavaliei o que eu disse, caí em si e até me emocionei. Eu estava sentindo a minha perna. Douglas me pediu para fazer alguns movimentos e eu consegui bem devagar, mas consegui. Aos poucos os meus movimentos foram voltando e com a graça de Deus eu voltei a andar. O médico que me atendeu deu várias desculpas para minha cura milagrosa. Segundo ele, havia uma pequena suspeita de que era um trauma simples e reversível e que já estava pensando em pedir um novo exame. Enfim, o importante foi que Deus ouviu as minhas preces. Ismael, sabendo do ocorrido, me ligou. Disse que estava feliz com a novidade e que eu o perdoasse por tudo e que gostaria de me ver para relembrar os bons momentos. Bons momentos? Quais? E pelo telefone eu disse que ele não precisava aparecer nunca mais na minha vida e que deixasse as coisas como estavam. Ismael e eu nunca mais nos vimos. Meu irmão se casou e teve um filho, o Theo, que é a minha paixão. E para completar esse amor pelo meu sobrinho, eu fui informada que eu seria sua madrinha e o Ítalo o padrinho. E no dia do batizado, nós dois acabamos nos entendendo. Passamos a namorar e no ano seguinte nos casamos na igreja. E estamos juntos há 6 anos. E tivemos uma menina, a Madalena. E graças a Deus nos completamos. Hoje sou uma mulher mais que realizada e por tudo que eu passei, não tem um dia que eu não deixo de agradecer.